Deus sabe quem sou. Às vezes, o teu filho, que tanto te conhece, olha para você, mas não sabe no fundo quem você é. Às vezes você, mãe, olha para o seu filho, você acha que sabe quem é o teu filho e você se surpreende, positiva ou negativamente, porque você não sabia quem era o teu filho, você não sabe de fato quem é o teu filho. Você trabalha com alguém diariamente, você acha que sabe quem é aquela pessoa, mas você no fundo não sabe quem ela é. Às vezes, nem mesmo casais, cônjuges, sabem quem é que está ao seu lado. Não sabemos de fato, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. E esse é o nosso tema, e nós queremos pegar como base, como texto. Pode avançar, por favor. O que o Senhor fala para Pedro, lá em Mateus 16, versículos 13 ao 18. Vamos ler aqui a íntegra. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Amados, aqui, só nesse texto, há umas revelações, ou, se você preferir, há uns esclarecimentos, há luz para que a gente enxergue algo tremendo só nesse texto. Então Jesus vai com seus discípulos e ele vai lá para Cesareia de Filipe, lá nos limites de Israel. E Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos: o que os homens estão dizendo que eu sou? Quem eles acham que eu sou? O que vocês estão ouvindo por aí? O que as pessoas dizem de mim? Tá, tudo bem, eu não precisava nem te falar, mas vou falar. Jesus não está preocupado com a sua fama. Ele não está preocupado se está bem ou não aí na fita. Essa não é a preocupação de Jesus. Sabe por quê? Jesus sabia qual era o seu ministério. Jesus sabia qual era a sua obra, o que ele deveria realizar. E ele fazia o que deveria realizar sem se importar com a reação das pessoas. Todos nós, quando fazemos o que é certo, quando temos convicção de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, a gente não se preocupa com o que as outras pessoas estão pensando. Quando a gente tem convicção de que o que faz está certo, então, para que você tenha convicção, você precisa também estar se reavaliando o tempo todo. E quando você sabe que o que você faz é o certo, você segue o teu caminho. Você segue o teu caminho. Você sequer olha para as circunstâncias. Afinal, você está fazendo aquilo que é certo. De repente, um pastor, um pregador está pregando. De repente, ele foi convidado por alguém para pregar em uma igreja.
E às vezes, né, os pastores se envaidecem um pouquinho. Eu procuro sempre estar me filtrando para que a vaidade não tome conta de mim. E todo mundo precisa desses filtros. Aí o pastor chega numa igreja e ele pensando que ia pregar para a multidão, tem meia dúzia de pessoas. Quem é de Deus de verdade, ele vai pregar para meia dúzia de pessoas como se estivesse pregando para 6.000 pessoas. O vaidoso, ele já fica desanimado. Lançar isso aí. Mas tudo bem, né? Eu vim, né? Eu sou homem, eu vou cumprir minha palavra. Ele até prega. Só que tem um detalhe, amados. No meio de meia dúzia de pessoas, havia alguém que ouviria aquela palavra e ganharia 10.000 pessoas para Jesus. De repente, no meio daquelas meia dúzia, havia alguém ímpio, não convertido ainda, ou quem sabe convertido, mas que nunca entendeu a sua vocação, mas que tinha uma chamada de Deus. Ao ouvir aquele pregador que pregasse como se fosse para 6.000, que não retivesse a palavra de Deus, aquele alguém iria se despertar, ia ser usado poderosamente por Deus, ganhando milhares de pessoas. E o pregador achou que era pouco pregar para meia dúzia de pessoas. Entende? Então, quando nós fazemos o que é certo, a gente não pode olhar as circunstâncias. A gente precisa ir em frente e fazer da melhor maneira possível, porque tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer, a Bíblia fala o quê? Faça-o com todas as suas forças, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação. Mas Jesus faz essa pergunta aos discípulos e os discípulos vão responder, olha, alguns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias. Tem gente que fala que é Jeremias. E o povo vai falando que é algum outro profeta. Então a resposta dos discípulos era, o povo está falando aí que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. E aí Jesus, ele faz uma segunda pergunta. E essa pergunta era a mais importante. Jesus pergunta para eles, e vocês? O que vocês falam que eu sou? Insira-se na cena, de longe. Talvez você olhe os discípulos olhando um para o outro, pensativo, sem saber o que responder. De repente faz-se aquele silêncio entre eles, os olhares se cruzam, e aquele que é sanguíneo, aquele que é impulsivo, logo dá o salto e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus que havia de vir. Pedro então dá essa resposta, sempre o impulsivo Pedro. E quando Jesus ouve a resposta de Pedro, Jesus então fala para Pedro, tu és bem-aventurado. Por quê? Você acaba de ter uma revelação do Pai. Não foi o teu intelecto. Não foi o Pedro humano que chegou a essa conclusão. Mas o Espírito te revelou essas coisas. O que você acabou de falar, Pedro, é revelação do alto. Mas eu também quero dizer para você, Pedro, o seguinte. Tu és Pedro, ou melhor, eu vou refazer a fala. Mas eu quero dizer para você, Simão, filho de Jonas, que tu és Pedro.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos lá, vamos tentar ser sucinto nessas revelações. Todos falavam que Jesus era algum dos profetas, Elias, Jeremias, João Batista, porque Jesus exercia o seu ministério profético. Moisés mesmo, lá no início, Moisés já falava para a nação de Israel que um profeta semelhante a ele seria levantado e que suas palavras mereciam toda a atenção, porque esse guiaria o povo realmente à salvação. Moisés já profetizava sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. Então, já lá em Moisés há uma revelação de que Jesus exerceria o ministério profético, porque algumas pessoas têm dificuldade de afirmar que Jesus exercia ministério profético. Sim, Jesus exercia ministério profético. Só que Jesus não era um simples profeta, como alguns desvios religiosos querem assim dizer. Mas ele exercia seu ministério profético. E alguns diziam, é Elias que está de volta. É Jeremias que ressuscitou. Porque embora eles olhassem, preste atenção nisso, embora eles olhassem para Cristo e vissem em Cristo um profeta exercendo o ministério profético, eles não sabiam de fato quem era Jesus. Olha, esse homem que anda por todo Israel, com seus seguidores, é um profeta, deve ser Elias que voltou. Porque não é um profeta qualquer, é um grande profeta. Então as pessoas olhavam para Jesus e as pessoas enxergavam, viam em Jesus de acordo com as suas perspectivas. Olha, ele é profeta, é um dos profetas. Mas ninguém tinha revelação de quem era Jesus. Cada um dizia que Jesus era um alguém. Cada um dizia que Jesus era uma pessoa. Quando Jesus pergunta aos discípulos, eles também não respondem, apenas Pedro, porque recebe revelação, como o próprio Senhor falou. Tu és bem-aventurado porque você recebeu revelação. Porque Pedro diz, parece simples, queridos, parece óbvio. Por que os discípulos não falam, tu és o Messias? Parece simples, mas porque todos estavam calados e só Pedro afirmou tal coisa? Só poderia saber e reconhecer quem Jesus era aquele que tivesse a revelação do alto. Deixa eu adiantar algo para você. O teu colega de trabalho não te conhece, não sabe de fato quem você é. A tua mãe e teu pai não sabem quem você é. Teus filhos não sabem quem você é. Tua esposa, teu marido não sabe quem você é. Muito provavelmente nem você sabe quem você é. Você pensa que você é uma pessoa. Você pensa que você tem determinada capacidade. Você pensa que você tem determinada característica. Mas deixa eu falar algo para você. Só quem sabe realmente quem você é o Pai, é Deus. E somente pela revelação dele, você saberá quem de fato você é. Pedro recebeu revelação, por isso pôde afirmar. Porque somente o Pai sabia quem era o Filho. Somente o Pai sabia quem Jesus era. Quem entendeu, diga amém.
Bom, eu não quero entrar, para não se alongar, em outras questões, né? Outras questões teológicas aqui. Não vou nem iniciar. Vou fugir para que a gente não se desvie do nosso tema, que é Deus sabe quem sou. Então Pedro, ele, por aquela revelação, Jesus fala, você foi o escolhido. Hoje o Pai revelou quem é aquele que tem a revelação para poder ser uma base para a igreja que eu estou iniciando. E nessa revelação, a minha igreja se inicia. Não é em Pedro, Pedro não foi o primeiro Papa, não é em Pedro que a igreja se inicia, mas na revelação de que Jesus era o Messias. Amém? Mas esse não é o assunto, então eu não vou entrar nesses detalhes. Avança um pouco, Regiane. Mateus 16, 13 ao 18, nós já lemos. É que eu esqueci de... Joguei o texto tudo junto, agora já era. Então, e chegando Jesus, e Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Já lemos isso, uns João, outros Elias. Amados, as pessoas sempre nos enxergam, elas sempre nos veem a partir de suas percepções. Então eu posso falar, olha, o Gilberto é assim, assado, dessa maneira, ele é um cara assim, ele... Mas outra pessoa que não conviva com ele da maneira que eu convivo, vai dizer, não, Gilberto não é assim. Na verdade, o Gilberto é de outra maneira. E uma outra pessoa vai falar, não, ele é um pouco de cada, mas ele também é. Então, cada um vai ter a sua percepção. Então, se nós formos fazer aqui um teste, aqui, uma pesquisa entre nós, veremos que cada um tem uma percepção diferente uns dos outros. Sim ou não? Sim. Então, as pessoas nos conhecem a partir das percepções delas. E não, de fato, quem sou eu. Quem sabe realmente quem sou eu é Deus. Uau, mas eu não sabia que você fosse capaz disso. Claro, você não me conhece. Nem eu sei do que eu sou capaz. Uau! Você me surpreendeu. Rapaz, eu não poderia imaginar, não. Claro, você não me conhece. Você não sabe quem sou eu. E de vez em quando nos surpreendemos ou nos decepcionamos com as pessoas. Porque o seu comportamento, sua atitude, acaba indo de encontro, ou seja, acabam se chocando com as nossas, o quê? Percepções. Não se diz que a gente só se frustra quando tem expectativa. Eu não me frustro com a pessoa, eu me frustro com a expectativa que eu tinha da pessoa. Eu esperava tal comportamento. Eu tinha uma percepção dela. Então o que me frustrou não foi ela, foi a percepção que eu tinha dela. Foi a expectativa que eu pus na pessoa. E eu não enxerguei que, no fundo, aquela pessoa não era o que eu imaginei que ela fosse. Isso gera frustração. Deus sabe quem você é. Amém? Não sabemos. Por mais que convivamos. Porque muitas das vezes nós mesmos não nos conhecemos. Então, os outros sempre nos veem a partir de suas percepções, mas só Deus sabe quem realmente somos. Por isso que Jesus fala, Pedro, Simão, porque não foi carne e sangue que trouxeram essa revelação para você,
Mas o meu Pai que está no céu é quem te revelou essas coisas. Avança, por favor. Então, vamos lá. Jesus vai falar para Pedro o quê? Eu te digo que tu és Pedro. Eu te digo que tu és Pedro. Pedro é pedra, é rocha, ok? Qual o significado da palavra Pedro? Rocha, pedra. Jesus está afirmando a Pedro que ele é pedra, que ele é rocha. Mas a gente sabe que o nome anterior de Pedro era Simão. Simão, a palavra Simão significa caniço, como aquele caniço de mato que o vento sopra e empurra de um lado para outro. Caniço é uma vara, é um bambu, é um feixe que é levado por assopros, é levado por ventos, é levado por circunstâncias. Caniço, ora está aqui, ora está aqui, ora está lá. E na maioria das vezes nunca para. Está sempre variando. Rocha, pedra, é fixa, é firme, não há variação. Amém? E aí Jesus fala, Pedro, para Simão, Simão, eu te digo que tu és Cefas, eu te digo que tu és Pedro, tu és rocha. Mas Jesus está apenas lembrando a ele, porque quando Pedro conhece Jesus, porque André, seu irmão, o leva até Jesus dizendo, olha, eu encontrei o Messias. E no primeiro contato que Jesus tem com Pedro, isso é lá atrás, no início de tudo, não é agora não. Jesus já muda o nome dele, já fala para ele, olha, te digo que tu és Pedro, não se chamarás mais Simão. Jesus já muda o nome de Pedro no início, assim que Pedro conhece Jesus. Mas por que eu estou falando, por que eu estou mencionando tudo isso? Jesus diz para Simão que ele não é mais Simão, e sim pedra, rocha, Pedro. Mas ele está falando para alguém que era extremamente flexível, impulsivo, instável em suas reações, em suas emoções, sanguíneo, uma forte tendência de agir pelas emoções, pelas vontades, pelos impulsos mesmo. E a gente encontra pelo menos duas situações que contrastam o que Jesus falou de Pedro. Ora, como é que uma pessoa que é uma pedra nega Jesus e em um momento diz, não, Senhor, eu contigo irei até a morte, morrerei com o Senhor se for necessário. Eu morro com o Senhor. E Jesus fala, Pedro, quer dizer que você morre comigo, né? Tu vai ouvir o galo cantar. Vamos deixar o galo mesmo, né? No dia seguinte, Pedro está negando Jesus. Não. Está maluco com esse? Não. Você quem é esse homem? Não. Não. Eu nunca vi, não conheço. É esse homem que um dia diz, vou morrer com o Senhor. E no dia está dizendo, nunca ouvi falar nesse homem. Esse que é o Pedro, esse que é a rocha. E também vamos ver uma outra situação em que Pedro volta a pescar. Quando Jesus chama Pedro para o ministério, Jesus fala, olha, a partir de agora você vai ser pescador de homens. E a Bíblia vai dizer que Pedro deixa o barco
Pedro deixa as ferramentas, Pedro deixa o seu ofício e passa a seguir Jesus. Quando Jesus morre, Pedro não sabe o que fazer. E aí Pedro vai pescar. Vai voltar ao seu ofício de pescador. É essa pessoa que Jesus está dizendo: você é uma rocha, você é firme. As atitudes de Pedro demonstram que ele era uma rocha? Que ele era firme? Não. Eu trouxe essas duas, mas tem várias outras situações de Pedro. Mas o que isso tem a ver? Amados, Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Vamos avançar, depois a gente volta a isso, e você vai entender melhor. Ali em cima, em vermelho, nós temos a chamada de Pedro. E levou a Jesus André, levou Pedro a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer, Pedro. Ok? Em azul, o que nós temos em azul? Em azul nós temos nada a ver com Pedro. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. De quem a Bíblia fala? Samuel, profeta Samuel. Quando ele vai à casa de Jessé ungir um dos filhos de Jessé, que seria rei no lugar de Saul, porque Deus havia rejeitado Saul. Quando Samuel, o profeta Samuel, ele vê Eliabe, ele fala: está diante do Senhor o seu escolhido. Vem cá, meu filho, dobra o joelho aí. Uau, tu vai ser um rei daqueles. E está lá Samuel preparado para ungir Eliabe, quando Deus diz: revelação do alto. Opa, para. Eu rejeitei esse aí. Não é esse camarada aí, não. Tu está olhando para a aparência dele? A maneira como ele se fala, anda, se comporta? Os músculos dele? Eu, o Senhor, não vejo da maneira que o homem enxerga. Não é esse. Eu rejeitei esse daí. Revelação do alto. Porque só Deus sabe quem nós somos. Posso ouvir um amém? A gente vai errar o tempo todo. É claro que nós temos, né, um conjunto de percepções que nos levam a saber quem é que anda com a gente. O suficiente para saber, com essa pessoa eu posso andar. Mas, integralmente, quem somos, ninguém sabe. Só a revelação de Deus. Somente. Então Deus revela a Samuel, o profeta: não é esse, eu tenho rejeitado, eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o homem quem ele é de verdade. E aí, o rejeita. Então, se nós temos por um lado Pedro, que era um homem totalmente flexível, sem firmeza, e Jesus fala: você é firme, você é pedra. Por outro lado, nós temos aqui um homem que tinha todas as características de ser o escolhido de Deus, e Deus está falando: esse não é o que parece ser.